Ó, e continua aqui a decoração do meu aniversário, viu? Ó, segundo minha esposa, vai ficar aí a semana inteira. Bom, se não cair de novo. Ó, falar aqui de um pessoal que não tá dando risadinha, não, viu? O Barroso soltou uma bomba daquelas pra cima do bolsonarismo. E o Bolsonaro, ao mesmo tempo, deu uma entrevista aí para um canal bem bolsonarista, um canal chamado Auriverde Brasil, em que ele confessa. Ele acorda todos os dias com sensação de polícia federal na porta dele. Ele sabe que vai ser preso a qualquer momento. E depois da decisão do Barroso, eu vou falar. A chance aí de um descarte bem grande do Bolsonaro por parte do Centrão é gigantesca. A gente sabe que até aí, mês passado, o Arthur Lira ainda dizia que se encontrava com o Bolsonaro para ajudá-lo a decidir algumas coisas. Arthur Lira que fez campanha para o Bolsonaro em 2022. Aliás, todo o Centrão ali fez campanha para o Bolsonaro em 2022, que estavam roubando muito no governo Bolsonaro e ficava por isso mesmo. Aí começou o governo Lula, a coisa foi ficando mais difícil. E aí o Lula indicou o Flávio Dino e o Flávio Dino acabou com a roubalheira. Aí é que o pessoal do Centrão ficou desesperado mesmo. Inclusive muitos começaram a ficar contra aí o governo Lula, porque o governo Lula colocou o Flávio Dino e o Flávio Dino no STF, obviamente, ele não é mais parte do governo, ele é independente, mas ele começou a ir para cima. E aí culpam o Lula por conta disso. Acontece o seguinte: o Flávio Dino mandou a Polícia Federal abrir uma investigação sobre o Bolsolão, que é o orçamento secreto. E mandou também, no ano passado, a Controladoria Geral da União abrir várias investigações. Uma delas acabou descobrindo um mega crime, um crime bilionário, operado aí só por bolsonaristas. Um crime de 1 bilhão e 400 milhões. 21 pessoas chegaram a ser presas quando o caso estava na primeira instância. Aí uma desembargadora amiga do Cássio Nunes Marques, lá do TRF1, que era o tribunal que ele fazia parte antes, soltou 11 e deixou outros 10 presos. Ela soltou os mais importantes, né, para eles não delatarem. E aí o juiz do caso mandou o caso para o Supremo Tribunal Federal. Eis que, quando o juiz do caso mandou o caso, mandou com um parecer da Polícia Federal dizendo, esse caso tem que ficar com o Flávio Dino. Eis que o ministro Fachin, Edson Fachin, aquele que na Lava Jato prendia petista sem provas, lavajatista, aquele que o Deltan Dallagnol se encontrou com ele 3 meses depois da Dilma fazer a desgraça de indicar esse bandido para o STF, ele se encontrou com o Deltan Dallagnol e o Dallagnol falou, tive um encontro com o Fachin, o Fachin é nosso. E aí o Fachin passou a ser um dos fascistas que ajudou a acabar com a democracia do Brasil e dar um golpe em 2016. Esse Fachin fez sabe o quê? Não mandou o caso para o Flávio Dino. Ele mandou o caso para o sorteio. E aí sabe quem caiu no sorteio desse caso aí? Bilionário, cheio de bolsonaristas, caiu com o Cássio Nunes Marques. Ele fala, nossa, ou seja, pizza. Porém, eu nem falei aqui porque eu estava esperando a Polícia Federal agir. Eu sabia que a Polícia Federal não ia deixar. Porém, a Polícia Federal recorreu. Falou, esse caso não pode ficar com o Cássio Nunes Marques. Esse caso tem que ficar com o Flávio Dino. Vamos lembrar de que caso estamos falando. Estamos falando de um caso em que bolsonaristas roubaram ali 1 bilhão e 400 milhões de uma estatal. E aí acharam ali, chegaram a prender o primo do deputado Elmar Nascimento, e aí acharam na casa aí do operador do esquema um contrato de venda de um apartamento para o Elmar Nascimento, deputado federal. Um apartamento vendido muito abaixo do valor de mercado, ou seja, era um pagamento de propina. O pagamento foi uma propina paga ao deputado. Elmar Nascimento, deputado bolsonarista. Depois que o Lula assumiu, obviamente, todos os deputados do Centrão viraram base do Lula, entre aspas. Mas esse é o Elmar Nascimento aqui com o Bolsonaro, bolsonarista, tá? Aliás, tem vários encontros dele com o Bolsonaro. Ele, melhor amigo e braço direito do Arthur Lira. Então pegaram o Elmar Nascimento. Mas, Thiago, tá com Cássio Nunes, agora ferrou. Pois bem, primeiro sobre o Fachin. O Fachin, para prender petista sem prova, era rápido. Para prender aí bandido, aí não, aí ele mandou pro Cássio Nunes. A Polícia Federal, quando falou, olha, achamos alguém aí que tem foro privilegiado, a Polícia Federal mandou aí um relatório para o Ministério Público mandou um relatório para o juiz do caso na primeira instância, e aí 3 relatórios foram enviados para o Supremo Tribunal Federal. Um do juiz do caso, um da Polícia Federal e um do Ministério Público, os 3 dizendo, olha,
temos indícios aqui de que esse caso que está sendo enviado ao Supremo Tribunal Federal tem que ficar com o ministro Flávio Dino. Por quê? Porque esse caso tem a ver com outro caso que o Flávio Dino já abriu investigação, que é sobre emendas parlamentares. E aí elencaram ali os motivos. Ou seja, o próprio juiz do caso falou, ó, tem semelhança, esse caso já está com o Flávio Dino, mande para ele. O Fachin descumpriu. Pois bem, felizmente, o bandidão Fachin, bandido, o cara que prendia a gente sem prova é bandido. O bandidão Fachin tá com um problema aí. Por quê? Porque o Barroso, voltou a ser... O Barroso é o presidente do STF, mas o Fachin é o vice e o Barroso estava de férias. O Barroso voltou das férias. E aí a Polícia Federal recorreu. E aí o Barroso falou, realmente, esse caso não era para ter sorteio, não, era para ficar com o Flávio Dino. E o Barroso mandou o Procurador-Geral da República se pronunciar sobre o caso. Eu vou adiantar, o Procurador-Geral da República vai falar que tem que ficar com o Flávio Dino e aí vai ter duas opções. Ou o Cássio Nunes, ele desiste dessa investigação, o que eu acho difícil, ou vai ter uma votação no STF, aí você pode esperar uma goleada aí para que o caso volte para o Flávio Dino. Talvez até o Fachin mude de opinião. Por quê? Porque a Polícia Federal elencou uma série de provas que não tinha elencado antes para o Barroso. E mostrou um monte de provas, dizendo, olha, inclusive algumas ações do Flávio Dino interferiram nesse caso já. Então o caso já está com o Flávio Dino, na verdade, porque ações que o Flávio Dino tomou no âmbito do processo em que o Flávio Dino está investigando as emendas parlamentares aí do Bolsolão, já afetaram esse caso. Esse é um caso que é de emenda parlamentar do Bolsolão. Fim, tem que ficar com ele. Então, vai ter uma reviravolta aí, o caso vai parar com o Flávio Dino. Então prepara que vai ser uma hecatombe para cima do bolsonarismo. Flávio Dino vai chegar com tudo. No meio disso aí, o Bolsonaro falou aí, vou mostrar o vídeo aqui, que prazer ver esse vídeo aqui, falou que todos os dias ele acorda com a sensação da Polícia Federal na porta dele. Com vocês, desculpa colocar bandido na sua tela, mas isso tá engraçado. Como é que você acha que eu acordo todo dia com a sensação da PF na porta? Com a acusação? Não interessa. Ele fala, com a acusação? Não interessa, para tentar falar que ele é inocente, que vão prendê-lo por qualquer coisa. Não. A verdade é que ele cometeu tanto crime que ele não sabe nem por qual deles ele vai acabar preso antes. Inclusive, eu gostaria que ele fosse preso antes pelos crimes da pandemia, mas infelizmente essa investigação fica para depois. Mas seria muito bom, né? Se estivesse tendo aí, sem ninguém saber, uma investigação secreta pelos crimes da pandemia e pá, prendem o Bolsonaro. Porque de tudo que ele fez, o mais grave foi assassinar 700 mil brasileiros. Isso é o mais grave de tudo. Então seria excelente, né? Mas pelo jeito vai ser golpe de Estado mesmo, que ele vai ser preso já já. E esses crimes aí de corrupção vão respingar nele lá na frente. Então o que acontece? O Bolsonaro tá aí apavorado, porque agora ele sabe que não tem mais proteção do Trump. O Trump não encontrou com o Eduardo, não encontrou com a Michelle, os dois foram barrados na posse, ninguém da administração do Trump encontrou com eles, o único membro do governo Trump que se encontrou com o Eduardo Bolsonaro foi demitido. Ah, Thiago, mas ele foi demitido porque ele se encontrou com o Eduardo Bolsonaro? Não, provavelmente não, mas o único que deu uma atençãozinha foi demitido, então não tem ninguém. Voltamos à estaca aí de que o Eduardo Bolsonaro não conseguiu se encontrar com um único membro do governo Trump. É isso. Esse é o tamanho aí da traição do Trump ao Bolsonaro, que sempre lhe foi leal. Só que, na verdade, eu nem chamo de traição, porque o Trump não deve nada ao Bolsonaro, não. Ele nunca pediu nada pro Bolsonaro. O Bolsonaro é que entregava tudo pro Trump sem o Trump querer. Por puro puxa-saquismo. É isso. Vira-latismo do Bolsonaro. Aí o que acontece? Voltamos aí à investigação do Bolsolão. Agora tá um pânico. Saiu uma matéria aí no Globo dizendo que os deputados do Centrão estão em pânico. Eles estavam extremamente tranquilos desde a semana passada, quando saiu ali a informação de que o caso ficou com o Cássio Nunes. Ficaram, pô, finalmente, chegou num amigo nosso. Cássio Nunes é assim com o Arthur Lira e com esses bolsonaristas do Centrão. Cássio Nunes, vamos lembrar, ele foi na festa de aniversário do Gustavo Lima, só tinha bandido naquela festa. Pensa no lugar que só tinha bandido. Era o iate de R$1 bilhão que o Gustavo Lima alugou para fazer a festa de aniversário dele. Depois, metade da festa ficou foragida depois daquilo. Inclusive o próprio Gustavo Lima. E o Cássio Nunes estava lá. Com o bandido governador de Goiás, que está agora bravo com o decreto aí do Lula e do Ministério da Justiça do Lula, que vai pegar facções criminosas.
E aí o Lula quer combater as facções criminosas, o Caiado não quer, porque senão acaba com o negócio dos amigos dele, né? Vamos lembrar, os bolsonaristas são muito ligados a facções criminosas. Aí fica ruim, né? Pois bem, voltando aqui ao caso do Bolsolão, agora vai voltar para o Flávio Dino. O Cássio Nunes já deu uma declaração aí, por meio de interlocutores, ele falou para o Globo que ele acha injusto que o caso fique com o Flávio Dino, ou seja, tudo indica que ele não vai desistir do caso, porque ele diz que agora todos os casos de corrupção do país vão ficar com o Flávio Dino? Não pode. Quer dizer, ele quer alguns casos para ele poder abafar e talvez levar um por fora, sabe-se lá, né? Eu fico imaginando, por que será que esses juízes abafam tantos casos, né? Tem alguns que sempre abafam casos de corrupção. Fica muito difícil, assim, a gente achar que não leva algum por fora, né? Que eles são apenas, nossa, eu vou rasgar a lei aqui e favorecer um monte de corrupto. A troco de quê? De nada. Só porque eu gosto de ver a corrupção se dando bem. Gosto que o crime compense no país. Só por isso que fazem isso, esses juízes. Ficou assim, né? A amiga dele soltou um monte de bandido. Um monte desse mesmo caso. Aí agora vai chegar nele, ele vai travar o caso. Só que não. Tem uma coisa, não vão ficar todos os casos de corrupção do país nas mãos do Flávio Dino. Só os casos que tenham a ver com orçamento secreto. Não são nem todos os casos de emendas. Tem emendas que não são do orçamento secreto. Por exemplo, muita gente não sabe, mas cada deputado e cada senador tem mais de 20 milhões de reais, mais ou menos 20 milhões de reais por ano para enviar de emendas para o seu estado. É a emenda do deputado. E aí essa emenda, ela não é transparente. Aliás, ela é transparente. Ela não é secreta, ela é transparente. Se algum deputado vai lá, pega o seu dinheiro de emenda e rouba, essa investigação cai com o Flávio Dino automaticamente? Não. Por quê? Porque é orçamento secreto? Não, não é. Então, sorteia-se um relator. Mas, se um parlamentar descobre-se ele roubo de dinheiro ligado a um parlamentar e foi com alguma emenda do orçamento secreto, que são as emendas RP9, RP8, RP7, enfim, aí, quem é que está investigando essas emendas? Flávio Dino. Quem é que mandou, inclusive, barrar o pagamento dessas emendas porque viu irregularidades? Flávio Dino. Então, cai com quem? Com Flávio Dino. Esses casos, sim. Então, há inúmeros, infelizmente, casos de corrupção no Brasil e muitos deles, a esmagadora maioria, não cai automaticamente, não é para cair automaticamente com Flávio Dino, mas esse caso específico, sim. Então, o Cássio Nunes está aí desesperado, os parlamentares bolsonaristas aí do Centrão estão desesperados. Vamos lembrar, nessas emendas já caiu aí Damares, já caiu aí Heinz, Marcos Rogério, vários bolsonaristas, tá? Aí agora pegaram o Elmar Nascimento recebendo propina. E eu vou te adiantar uma coisa, que olha, o jornalista do Globo, eu li também matéria em outros veículos, CNN, li na Veja, li no Metrópolis e tal, eles não lembraram, só que eu tenho uma memória boa, minha memória é boa, viu? Eu vou falar. Eu sei qual é o ato do Flávio Dino que atrapalhou aí esse esquema de corrupção. O Flávio Dino, que é o relator aí do caso do orçamento secreto, ele barrou o pagamento do orçamento secreto antes da eleição. E aí, da eleição municipal. E aí depois, ele falou que poderia ser pago desde que tivesse transparência, e em dezembro ele barrou de novo. Barrou o pagamento. E aí, em janeiro, ele barrou de vez. Ele liberou alguns e barrou o resto. Falou, não vai ser pago. Segundo a Polícia Federal, os bandidos aí que estavam roubando esse dinheiro, eles criaram empresas de fachada. E essas empresas têm um capital de giro muito grande. Por quê? Porque entra muito dinheiro e sai muito dinheiro. E aí eles viram que a torneira secou. Tem uma conversa deles em janeiro em que eles estavam monitorando aí as ações do Flávio Dino e no meio aí desse monitoramento, eles falam, olha, vai ficar faltando aí 30, 40 milhões, não vai fechar. O Dino barrou aí o pagamento. Então era isso, o Flávio Dino barrou o pagamento do dinheiro que seria roubado pela quadrilha. Por isso, não tem como, à margem da nossa lei, esse processo, essa investigação chegar no STF e ficar com qualquer outro relator que não seja Flávio Dino, porque ele já barrou o esquema. Quem parou o esquema? O esquema estava funcionando. Quem parou o esquema foi o Flávio Dino que barrou o dinheiro. Então não tem como ficar com o Cássio Nunes. Vai ficar com o Flávio Dino. Então prepara, que agora vai ser bomba atrás de bomba. O Barroso soltou uma bomba atômica na cabeça aí do Centrão. E o Fachin vai ter a chance aí.
Fachin que era, para prender um petista sem prova era rápido. Nossa! E eram umas decisões do Fachin que eu assistia alguns dos julgamentos, tá? E quando ele foi presidente do TSE e ele censurou o Lula, inclusive com censura prévia ao Lula, que era proibido até de dar entrevista, era proibido de aparecer no Santinho, era proibido do Haddad fazer propaganda até com a voz do Lula, não podia usar e tudo mais. Censura mesmo, nunca teve na história do Brasil, isso foi o Fachin. E as decisões dele eram canalhas. É pior do que o juiz que é juiz ladrão e aí ele vai lá e tá do lado errado, ele rasga a lei para... Não, ele ainda era canalha, ele era debochado, o Fachin, tá? Decisões debochadas dele aí contra o Lula. Eu lembro disso, viu? Ele era eu vou falar, ele era o pior, porque o Fachin, ele ainda... O deboche mostra que ele era bem cruel. Fachin. Péssimo dia em que alguém indicou para Dilma o Fachin para STF. Eu não sei quem foi, se um dia encontrar a Dilma eu pergunto para ela quem foi, eu exponho aqui para você no Plantão Brasil quem foi o energúmeno ou energúmena que falou para Dilma, olha, indica o Fachin para STF, que alguém deu a ideia, né? Porque olha que traidor da pátria que é esse cara. Aí agora vai ter a chance de se redimir e falar, ai, nossa, eu não sabia... Nossa senhora, realmente, ó, tem que ficar com o Flávio Dino, que é o que provavelmente ele vai fazer, tá? Provavelmente vai ser 9-2 aí, para que o processo fique com o Flávio Dino. Talvez até 10-1. Vai que o Cássio Nunes trai. E ele também diga, não, fica com o Dino mesmo. Vai que, né? Ou o mais provável aí, pelo que ele já falou pra Globo, é que ele vai tentar matar no peito, mas ele vai sofrer uma derrota. É isso. Talvez ele acabe, se ele mudar de opinião, o Cássio Nunes, vai ser para evitar desgaste dele, porque ele sabe que vai perder. Então, é isso. Veremos aí o que vai acontecer. Tá um pânico enorme do Bolsonaro e no bolsonarismo, porque agora vai pegar todo mundo. Agora já era. Lembremos, tem uma outra investigação que o Flávio Dino abriu e que ele é o relator sobre o orçamento secreto. Mas aí não é esse caso em específico. É sobre todos os casos. Esse aí entra dentro. Então, essas investigações vão se juntar agora. Prepara que as próximas semanas vai ser bomba atômica atrás de bomba atômica. Vai ser terremoto aí, viu? Falou!